Obrigado, Josias. Obrigado, pessoal, aí da disponibilidade. Bom, agora falando um pouquinho, né, sobre moendas, sobre a parte de extração, né? Eu vou pular toda aquela parte inicial, que você já me conhece, já conhece a tecnologia, mas assim, eu queria trazer essa questão aqui, né? Quem define o meu set point, né? E aqui, nessa parte, a gente tem que trazer um pouquinho mais esse questionamento, por quê? Porque a gente percebe muito o set point de embebição, set point do processo. Quem define isso, né? A gente está definindo com base na nossa experiência ou com base nas qualidades dos produtos, no processo, na condição que a gente está vivendo, né? Então, o que a gente quer trazer aqui é o balanço de massa e energia controlando esse ponto aí de processo. Tá? A gente tem um grande grupo de laços fechados já de prateleira, vamos chamar assim, mas aqui eu vou me focar na parte de embebição e extração, principalmente controle de rotação dos ternos intermediários. Vou diretamente aqui, né, já fiz a apresentação de manhã, diretamente aqui para o controle de moenda, né, trazendo um pouquinho da metodologia. Tá? A metodologia está baseada no quê? Está baseada na qualidade da cana, né, e numa curva de moagem em tempo real. Essa curva de moagem em tempo real vai fazer, e a qualidade da cana vai fazer com que a gente entenda qual que é a embebição por cento fibra necessária para o processo. Só que essa embebição por cento fibra, ela olha duas coisas, não só olha só a moenda, ela olha também o processo e as condições de processo. Tá? Buscando maximizar a extração, e buscando esse alvo financeiro, e isso daqui trazendo uma invasão de embebição em tempo real. E depois, a partir desse entendimento, e aí dentro dessa estratégia, né, de embebição e tudo mais, você pode colocar quantas regras de negócio você quiser. Está aqui a São João, né, que a gente foi pródigo, né, em trazer regras, eu acho que esse é um caso legal, né, da gente trazer, porque vocês customizaram bastante o algoritmo de processo e tudo mais. Tá? E isso é uma coisa interessante. Tá? Obviamente que nenhum algoritmo a gente é o mesmo em cada usina, porque cada usina tem as suas características e tudo mais, mas o caso da São João foi bem interessante. Né? A gente teve inúmeras discussões estratégicas lá, e o algoritmo ficou bem legal. Assim, a gente hoje fatiou, vocês conseguem ver cada pedaço da conta, como é que ela atua, né? Então, esse é um caso interessante, mas de uma maneira geral é isso, né? A gente quer trazer essas regras do jogo aí, tá? Então, isso é bem legal. Outro ponto, né? Que todo mundo me pergunta, tá? E principalmente quando eu vou para fora do país. Então, o legal é se a gente tivesse um NIR. Sim e não. O NIR é muito bom. O NIR ele vai trazer uma informação em tempo real. A gente tem clientes aqui, o caso da Cruz Alta, lá, que tinha o NIR, né, que estava trabalhando com o NIR. A gente tem outros clientes que estão trabalhando com o NIR também. A Pitangueiras é um exemplo legal de NIR. E eu vejo assim, o NIR é interessante, ele vai trazer uma variabilidade em tempo real. A gente tem feito um trabalho na Mogiana muito interessante com o NIR. Mas eu digo o seguinte, né? Depois que você já está otimizado, você tem que pensar bem qual que é o payback desse negócio. Né? O que você vai fazer com esse retorno? Porque é um equipamento caro e às vezes você não vai conseguir tirar mais da sua moeda só por ter em tempo real. Mas você ter o NIR e não ter um sistema igual ao SPA está errado. Né? Porque ou você vai trazer variabilidade do NIR para o seu processo, porque ele vai estar ali medindo e você vai querer trazer essa variabilidade, ou a operação vai olhar aquela informação e não vai tomar ação com ela. Então, esses são os pontos aí. Tá? Então, eu trouxe esse ponto aqui, mas quando a gente usa o NIR, a gente tem uma metodologia toda de fatiar a variabilidade do NIR, entender como é que ele está operando, olhar ele na tendência e tudo mais. Tá? Agora, um outro ponto interessante, né, que a gente tem trabalhado bastante nos últimos anos, é o controle de rotação dos ternos intermediários. Ou seja, a moenda diz qual que é, o primeiro terno diz qual que é a carga, a rotação, né, e a moagem. E os intermediários, né, eles controlam as rotações aqui baseado em nível e quando a usina tem o deslocamento. Quando a gente faz isso, a gente define como se fosse uma banda dinâmica de mínimo e máximo para o PID de nível da moenda. Com isso, você faz o quê? Com isso, você consegue melhorar a ocupação do Donelli e automaticamente melhorar aí a pressão que você exerce aqui nos rolos. Né? Então, aqui eu trouxe um exemplo, né,
do primeiro cliente que a gente implementou esse trabalho, né, que era como é que tinha oscilação aí no controle de rotação deles. Depois que a gente foi implementando e afinando o controle, até que a gente conseguiu um controle de faixa com uma faixa aí de afinamento. Isso daqui é uma usina que tinha acionamento gamelado, né, ou seja, um acionamento para 2 ternos e a vapor. Então, você imagina o que isso não trazia de oscilação no vapor da usina. Tá? Depois a gente foi trazendo aqui e mantendo o nível e melhorando a extração. Tá? Opa, deixa eu... Aqui pulou alguém aqui. Tem mais um gráfico aqui, depois eu vou puxar. Mas, então, de uma maneira geral, tá? Isso daqui vai trazer um aumento também no nível do Donelli, né? Garantindo uma estabilização melhor do nível do Donelli. Tá? Outro ponto, tá, que a gente tem trabalhado é o controle de moagem, né? Que é o caso da Ferrari. Na Ferrari, a gente está trabalhando, né? Trazendo dados de tempo real de cana em pátio, para determinar a autonomia de moagem, né? Ou seja, controlando daí o primeiro terno. Tá? E esse controle do primeiro terno ele vai ser em função do mix que a usina quer. Então, hoje na Ferrari, por exemplo, a usina define o quanto ela quer mandar de caldo, quanto ela pode mandar, né? Baseado no histórico de mix açucareiro dentro da safra de agora, quanto ela quer mandar de caldo para o processo, e aí, baseado no set point de tempo de pátio, baseado na autonomia de cana que a gente define qual que é a rotação e qual que é a carga que a usina vai moer, buscando maximizar mix. Tá? Então a gente tem essa estratégia. A gente tem essa estratégia também em outros lugares, de uma maneira indireta. A gente tem, por exemplo, na Pedra, na Serrana, isso está vinculado ao Brix do xarope, né, onde a gente controla a rotação de uma das moedas. Na verdade, a operação define a rotação máxima. E o SPA pode ir cortando, né, reduzindo o número de voltas da moeda de acordo com o processo. E na Santa Lúcia isso é indireto, né? É no controle de caldo que a gente faz lá na moenda, né, que chega no controle de corte lá da moenda. Então a gente tem várias estratégias hoje, né, que a gente tem implementado com controle de moagem baseado na estratégia de mix. Tá? Então esse daí é um ponto. Temos namorado, né, Hernandes? Uma ideia dessa lá na Paraguaçu, né? Ainda uma coisa que a gente está usando para o futuro, né? Mas é um namoro lá que a gente está fazendo dessa ideia com a turma lá, com o Thiago. Né? Bom, e o objetivo é estabilizar a planta e estabilizar a moagem, né? E análise de processo. Bom, aqui a gente trouxe aqui o caso aqui da Mogiana, tá? Onde a gente trouxe um NIR, como é que era o controle de bebição por cento fibra deles, né? Sem o SPA, ou seja, tinha uma variabilidade grande, né? E depois que entrou o SPA, dentro de uma faixa que era pré-acordado com a gerência lá, e aí o SPA pode absorver e ajustar dentro dessa faixa, olhando o processo, como a gente comentou. Aqui está o gráfico que eu queria mostrar, que ele está perdido aqui. Aqui é o controle do segundo terno, mas isso se equivale para todos os outros ternos, né? Como é que era o nível, controle de nível do Donelli sem o SPA e depois de ter estabilizado o SPA. Lembrando que é claro, né, que a gente está buscando uma situação de operação que vai evitar buchas, né? Ou seja, não vamos trazer aí. Então ainda temos alguns eventos aqui de afundamento de controle de nível, quando a gente percebe que a velocidade de atuação da subida do Donelli está muito alta, então ele atua também não só no nível direto, mas na tendência do nível. Tá? Então esse é um ponto aí que a gente vê bastante controle. Tá? Aqui eu trouxe uma análise corporativa. Essa análise corporativa ela foi a base para a decisão do contrato corporativo da BP Bung. Tá? Os ganhos que nós tivemos, né, em extração, né, mas eles estavam analisando como é que era a média da variável, ou seja, né, quanto que essa variável extração aí ela estava oscilando, né, e como é que era o desvio padrão dessa oscilação. Tá? Então, ou seja, eles tiveram uma redução bem maior no desvio padrão da variável, né, uma redução bem maior no desvio padrão da embebição por cento fibra. Isso daqui é Itumbiara, tá? E alguns desvios aí do que eles tinham de erro, né, que era o que eles estavam buscando aí em relação ao alvo base balanço do corporativo. Né? E aqui Tropical, né, aí já é uma conta mais direta, né, que é o ganho na extração em si. Tá?
diretamente aqui e a redução da variabilidade. De maneira geral, né, os resultados aqui, a gente tem ganhos naturalmente entre 0,5 e 0,15 em extração na moenda, redução de 3 a 10%, de 3 a 8% na emulsão por fibra, na quantidade de água que a gente coloca aí, né, de 3 a 8%, né, e uma redução de 0,5 a 1% na umidade, aí, buscando, olhando o caldeiro, olhando outros pontos aí no processo. Tá? Então, bem focado aí nos cases, né, que a gente tem usado e como é que a gente está aplicando especificamente nessa área. O Rafael, né, Rafael, a gente trabalhou bastante com vocês lá, né, foco em extração e também foco em poder moer mais naquele difusor lá que já estava limitado. Né? Então, não é só ganhar, né? Às vezes o cliente ele precisa perder, né? Mas perder com consciência. Né? Então, daí também dá para a gente fazer esse controle de danos aí para buscar a moagem. Então, aí vai do modelo que a gente quer implementar.